Olá, pessoal. Aqui é a Mônica, falo de autismo. Se você gosta desse tipo de assunto, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal, que estou sempre falando, já tem um montão de vídeo. Se você gostar desse, dá uma olhada nos que ficaram para trás aí, que tem um montão falando de um monte de coisa. O que eu vou falar hoje? É uma coisa que eu nunca falei nos meus vídeos, eu já gravei tanta coisa, mas o assunto autista também precisa descansar, que é uma coisa muito interessante. Eu vou no meu médico de pele, por exemplo, e ele pergunta para mim se eu estou estimulando meu filho. Tem uma preocupação mundial, não é brasileira não, em estimular autistas. O que acontece? Eles não dão conta de estímulo. Não é que eles não gostem. É até interessante que tem muita gente que pensa assim, autista não gosta de um ambiente muito cheio, com muita música. Não é que ele não gosta, é que o estímulo é muito para ele. Então, por exemplo, seu filho vai para a escola de manhã, fica lá 4 horas, vamos dizer assim. Quando ele chega em casa, gente, ele está exausto e a gente não respeita isso. Eu até respeito que eu custei aprender, mas eu já aprendi com meu filho. Quando ele chega da escola, geralmente não tem nada marcado para ele fazer. Mas eu vejo que as mães têm essas coisas, ó, chega da escola com o menino, almoço, clínica, vai fazer terapia com a psicóloga. Sai da terapia da psicóloga, já aproveita que está na clínica, faz uma terapia com o fonoaudiólogo. Já aproveita que está na rua, leva na natação, leva no judô, que hoje tem muita gente que trabalha com autista, então a gente consegue essas coisas. Às vezes vai na musicoterapia. Quando chega em casa de noite, tá a mãe exausta, o filho exausto, mas esse excesso de estímulo, ele não deixa o autista descansar, ele fica ligado. A gente tem isso também, quando a gente fica muito cansado, às vezes a gente deita e não consegue dormir, está exausto e não dorme, por quê? Porque seu cérebro está ligado. E o cérebro do autista, gente, está ligado a muitos milhões de volts a mais do que o nosso. Então, a gente pensa assim, poxa, mas eu saí o dia inteiro com esse menino, fizemos um monte de coisa, eu tô até com a perna bamba, e ele tá lá, ligadão. Ele não dorme, ele fica aceso, e isso vai acumulando, porque todo dia tem essa rotina aí, né? Então, eu aconselho, isso aí é uma coisa de experiência pública, como diz o outro, né? Deixa o menino descansar. Ah, você tem terapia com ele? É necessário? É. Você leva ele para terapia? Você pode levar? Você tem convênio? Se não tem convênio, leva na rede pública? Legal. Mas, primeiro, não enfia um tanto de coisa para ele fazer. Depois, quando chega da escola, por exemplo, dá um tempo. Dá pelo menos umas 2, 3 horas para ele ficar quieto no canto dele ou aprontando as bagunças dele, para o cérebro relaxar. Isso acontece com todo mundo, gente. A gente pensa que é autista não é humano. Eu acho que é isso que a gente pensa. Porque, assim, é uma coisa que eu mesma falo aqui, né? Eles são de Plutão. Mas eles foram gerados na Terra. O embriãozinho viajou anos-luz, chegou aqui e ele foi gerado na Terra. Ele é filho de uma mãe. Pode a mãe estar muito presente ou não, mas ele é filho de uma mãe e ele precisa descansar, ele é humano. Então, vamos observar isso, porque se é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, tá? Agora eu estou gravando esse vídeo nas férias escolares dos autistas. As mães ficam muito desesperadas com aquele menino dentro de casa, que não tem, às vezes não tem terapia também, às vezes a terapeuta também tirou uma folga, e colocam em colônia de férias, e leva para o cinema, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fala assim, mas poxa, eles fazendo isso tudo, e tá pior. Ele tá mais ligado ainda. Ele tá mais hiperativo ainda. Por causa disso, gente. Eu não sei se vocês já fizeram pão. Massa de pão, para crescer, precisa descansar. Autista é a mesma coisa, gente é a mesma coisa. Então, como eles também são gente, isso é necessário. Agora eu vou falar de um outro assunto que é um pouco antagônico. Escolas especiais para autistas adultos, severos, em geral, não fazem muito parte aí do hall de muita gente, porque tem muito autista pequenininho, né, na rede pública comum, né? Mas assim, essas escolas especiais, eu acho um crime. Nas férias,
Elas dão as mesmas férias para os autistas que dão para os alunos comuns. E isso aí é um crime. Para mim é crime. A educação devia prestar muito mais atenção nisso. Porque, assim, eles têm um cansaço extremo com excesso de estímulo e eles têm uma ansiedade extrema com falta de rotina. Ela é muito difícil. Então não adianta eu ficar levando para o cinema, para natação, não sei o quê, e ele não ter aula durante 1 mês e meio, igual agora no fim do ano aqui no Brasil. Isso também é um crime. E as escolas tinham que repensar isso. Eu já falei isso um montão de vezes. O Pedro ficou 25 anos numa instituição que era privada e eles não aceitavam essa ideia. Gente, para falar disso, eu vou só contar um casinho. Um dia eu estava lá num congresso na FUMEC, eu fui proferir uma palestra lá e tinham várias palestras, era um congresso que estava comemorando o aniversário da FUMEC e tinha na plateia um autista adulto, que era pedagogo, que trabalhava com educação. Gente, eu não dizer que ele era severo não, mas ele era um cara muito afetado, ele era muito esquisitão. Uma certa hora lá, não lembro quem que estava falando no auditório, ele levantou a mão e falou assim, olha, escuta aqui, não adianta vocês ficar falando de escola para autista, disso, daquilo. Não existe escola para autista. Vocês não reparam como eles são muito diferentes. Eu me insiro, porque eu sou autista, ele declarou que ele era autista. E vocês não conseguem trabalhar com os autistas direito. Vocês querem fazer uma escola igualzinha à comum. E eles não são comuns, eu não sou comum. A escola que tem aí, que é a metodologia geral, tem um plano, né, de educação, do MEC, não alcança os autistas. Então, é necessário a gente repensar isso, essas férias tão longas, essa forma de pensar que autista funciona igual a pessoas normais. Não funciona. Ele tem uma genética diferente, uma neurologia diferente, muita coisa diferente. Então ele não vai funcionar igual, mas ele é ser humano. Então ele precisa descansar, ele precisa de aula, ele precisa de tratamento com psicólogo, com fono, o que for. Mas, gente, uma coisa que a gente precisa fazer, coloca a cabeça no lugar. Antes de aprontar essa correria com os autistas, vamos deixar eles descansar, tá bom? Um beijo para vocês.